Opa, e aí, beleza? Bora começar mais um English and Music. Dessa vez nós vamos trabalhar Redemption Song do Bob Marley. Algumas pessoas me pediram para fazer um English and Music com a música do Bob Marley e eu escolhi essa porque ela tem uns detalhes bem legais aqui para a gente estudar em inglês e também porque é uma música muito bonita e muito famosa. Esse já é o 12º, né? English and Music. E se você ainda não assistiu nenhum, esse é o seu primeiro. É uma aula onde eu pego a letra de uma música e trabalho toda ela, todas as frases, todo o vocabulário, para que você possa usar a música para melhorar o seu inglês, porque música com certeza é uma maneira muito eficiente de aprender, memorizar e praticar coisas em inglês, e além de ser também uma forma divertida da gente fazer isso. Então esse já é o 12º, e você vai reparar que eu faço a tradução da letra, mas eu faço a minha própria tradução, eu pego a tradução e eu mesmo faço, e você vai reparar que se você ver uma letra talvez aí na internet, você vai ver algumas frases que estão um pouco diferentes. O sentido é o mesmo, né? Mas as frases são montadas um pouco diferentes. Porque, primeira coisa que tradução é um exercício de interpretação também, né? Então, às vezes a pessoa interpreta de uma forma diferente, ela usa uma outra palavra que tem mais ou menos o mesmo sentido da palavra que eu usei. Enfim, o que eu quero dizer é que a tradução é feita por mim. Além disso, muitas vezes as frases são montadas em inglês de uma forma um pouco estranha, porque o nosso objetivo aqui é estudar inglês. Então eu monto a frase usando o português, mas com o foco no inglês. O meu objetivo é te mostrar como uma pessoa que fala inglês, ela monta as frases dela. Como uma pessoa que fala inglês, ela está pensando a frase, né? Então a gente faz isso usando a música. Então, às vezes, vai ter algumas frases que você vai falar, nossa, mas essa frase é em português, a gente não fala assim em português. Mas o nosso foco aqui é o inglês, tá bom? Então, não é puramente a tradução, estou aqui passando para você a tradução da música. O que nós estamos fazendo aqui é um estudo de inglês, usando a música para estudar inglês, para você melhorar, aprender e praticar o seu inglês, ok? Como eu disse, tem os outros aí, se você ainda não viu, veja alguns, ou se der, veja todos. Além disso, quarta-feira também tem sempre uma aula de inglês nova. Toda quarta eu faço uma aula de inglês, todo sábado eu tenho um English and Music, e diariamente tem as dicas, né? As dicas que saem de domingo a domingo, todo dia, sem falta. Ok? Então vamos lá. Começar com o estudo aqui de Redemption Song. Primeira coisa, nós temos duas palavras aqui, song. Temos uma palavra, né? Song. E aí tem essa comparação com music. As pessoas confundem muito a diferença de song e music. São duas palavras diferentes, muito embora em português signifiquem música, mas em inglês são duas palavras distintas. O que é song? Song é uma canção, uma música. Toda música que você gosta, toda música que você ouve no rádio, toda música que você canta, que um artista ou um cantor compôs, né, um compositor fez, ela é uma song. E nós podemos pôr no plural, falar songs, né? O CD tem 12 músicas. The CD has 12 songs. Eu gosto dessa música. I like this song, né? Então, músicas é a canção. Agora, o que é music, então? É a arte, né? E nós não usamos no plural. Não existe musics, certo? É música. Eu gosto de música. Eu ouço música todos os dias. Eu trabalho com música. Você está falando da arte, você não está falando de uma música específica. Então, Thriller, do Michael Jackson, é uma song. Redemption Song, do Bob Marley, é uma song. O Bob Marley compôs muitas songs. Tá claro isso? Que tipo de música você gosta? Aí você vai falar, what kind of music? Kind, certo? Não can. What kind of music do you like? Tá claro isso aí? Então, tem essa diferença de song, né, para music. Redemption Song, música de redenção, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que o Bob Marley, nessa música, está parecendo que ele está falando de uma história de um escravo, o cara é um escravo, falando da história dele, dá a entender isso aí. Então ele usa muito inglês assim, com vários erros, entre aspas, né? Em música nós temos muito disso. Nós temos frases, né? A tal da licença poética, que a pessoa, né, comete um erro gramatical, mas para ficar legal na música, para passar uma mensagem.
Então essa música aqui tem vários detalhes que não estão certos gramaticalmente. E isso é comum em música em geral. Tem muitas músicas que tem isso. Nessa música aqui do Bob Marley, eu diria que tem um pouco mais. Tá? Aí eu vou falar um pouco disso aqui. E outro detalhe é que ele tem uma pronúncia bem particular. Ele, se eu não me engano, né, ele é da Jamaica, né, ele é jamaicano, então ele tem uma pronúncia bem diferente. Então, quando você ouvir a música, você pode perceber que ele vai falar umas palavras diferentes do que eu estou falando aqui, porque eu não sei pronunciar igual um jamaicano, né? O meu inglês é de outra fonte, então às vezes ele fala umas palavras que soam muito diferente, né, do que a gente fala. O inglês dele, o inglês jamaicano, assim, soa um pouco como um inglês africano. Parece, sabe? Parece que tem aqueles elementos africanos, assim. Então não é aquele inglês convencional que a gente conhece, o inglês americano, o inglês britânico. Então a gente tem que ter isso em mente também, ok? Primeira frase aqui, old pirates, yes, they rob I. O que ele está dizendo? Velhos piratas, sim, eles roubam eu. Aqui ele, como eu disse, ele comete um errinho aí. O certo seria they rob me. Mas é o que eu falo, ele deve fazer isso aqui para jogar a mensagem dele, um escravo falando, uma pessoa que não é uma pessoa muito culta, né, que não fala bem o inglês. Talvez a ideia dele seja essa, né, passar essa ideia, né, de uma pessoa menos culta falando, uma pessoa que sofre e tal. Às vezes é isso. Mas essa frase aqui, de fato, ela deveria ser feita. They rob me. Porque é igual ao português. I faz alguma coisa. Eu roubo. Eu lavo. Eu tomo banho. Agora, eles roubam a mim, eu tenho que falar eles roubam a mim e não eles roubam eu, né? Eu pus até errado aqui em português para que você veja como ele fez. Tá bom? Eu acho que essa frase ele quis dar a ideia de eles roubaram, porque nas frases a seguir, ele sempre fala no passado. Venderam eu, levaram eu, mas a primeira frase ele fala, eles roubam eu. Então, não sei, ele pode estar dando uma ideia de passado aí também. Aí, se fosse o passado, teria que ser they robbed me. Ok? Próxima frase, sold I to the merchant ships. Venderam eu para os navios, né? Navios é ships, mercantes, né? Merchant ships. Sempre que você tiver uma qualidade antes de uma coisa no plural, a qualidade nunca vai para o plural, tá? Então, ó, navios está no plural, ships. Mas mercantes é singular, merchant. E aquela velha máxima do inglês, né? Basicão. Sempre a qualidade antes. Carro azul, blue car. Minutes after they took I. Minutos depois minutos depois de eles tirarem eu. Novamente aqui ele deveria falar took me, né? Took é o passado de take, que é tirar. Então, ele jogou no passado aqui. Eles tiraram eu. From the bottomless pit. É do, tá? From é de, the é o. Só que em português o que a gente faz? A gente junta essas duas palavras. A gente não fala de o, a gente fala do. É uma palavra nova. Em inglês isso não existe. A gente fala de e o. From, the. Nós não juntamos essas duas palavras, né? Entrando no gramatiquês aí, juntando a preposição com o artigo. Bottomless pit. Bottom é fundo, né? O fundo da piscina, o fundo do meu coração, bottom. E less dá a ideia de sem. Bottom é fundo. Less, no final dessa palavra, vira sem fundo. Você meio que já sabe disso, eu acho. Ó. Wire é o quê? Fio. E wireless? Sem fio. End é final. Sem final, sem fim, interminável. Endless, tá? Isso é um padrão da língua. Sem tempo, você pode falar timeless, né? O jogo vai ser sem tempo. Até ter um vencedor, nós vamos ficar aqui jogando. Então, o jogo vai ser timeless. Perfeito? Certo. Pit, né? Buraco aqui. But my hand
was made strong. Mas minha mão foi feita forte. Made, feito, né? Ou feita. Feito na China. Made in China. Feito nos Estados Unidos. Made in the USA. Vem do verbo fazer. Make. Feito. Feita. Made. Tá bom? By the hand of the Almighty. Pela mão, né? Pela mão do Todo-Poderoso. Essa palavra nós falamos Almighty ou Almighty. O T muda de som, né? R ou T. Almighty ou Almighty. GH aqui não tem som. Normalmente, no meio da palavra, o GH não tem som. Às vezes tem, por exemplo, laughter, mas é porque vem de uma outra palavra, que é laugh, aí vira laughter. Mas, na maioria das vezes, o GH no meio da palavra não tem som. Você sabe disso, ó. Night, light, né? E a próxima frase, we forward in this generation, nós seguimos, nós, né, vamos em frente nesta geração. Né? O que está sendo dito aqui? Em esta. Opa, foi mal. Em esta geração. Que em português vira nesta, mas em inglês está sendo dito. Em esta geração. Triumphantly. Triunfantemente. Uma palavra difícil até em português de falar. Triunfantemente. Triumphantly. Então, nós seguimos nessa geração triunfantemente. E ele vai para o refrão aqui. Won't you help to sing these songs of freedom? Essas duas frases aqui é uma frase só, né? Aqui é interessante porque ele está fazendo uma pergunta negando, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente em inglês é que uma frase não interrogativa e uma frase interrogativa, elas são diferentes. Aí você fala, mas isso é óbvio. Só que em português não é. Em português a frase afirmativa ou não interrogativa, ela é igual à frase interrogativa. A única coisa que muda é a entonação. Na fala, né? Na escrita, a gente põe um ponto de interrogação. Mas na fala é só a entonação. Essa frase aqui, por exemplo. Você não vai ajudar a cantar. Eu posso falar, você não vai ajudar a cantar. Não estou perguntando. Você não vai ajudar a cantar? Estou perguntando. Usei as mesmas palavras, na mesma ordem, que mudou a entonação. Só que em inglês, a estrutura da frase muda. Então, eu tenho a frase, ó, você, sem perguntar, eu vou falar you won't help to sing. You won't help to sing. E aí, na hora de fazer a pergunta, o que eu faço? Eu pego esse won't e ponho na frente. São os chamados verbos auxiliares, que é o que a gente usa para fazer as perguntas. Então, vamos ver alguns outros exemplos aqui para você captar isso. Ó, she didn't play the piano. Ela não tocou o piano. Esse didn't aqui é o verbo auxiliar da frase. Para que serve o verbo auxiliar? Para mostrar que a frase está no tempo verbal do passado. Ele diz que a frase está no passado. Tá? Então, esse didn't aqui não significa nada. Só significa que a frase está no passado e eu contraí aqui para jogar na negativa. Didn't é a contração de did mais not. Tá? Então, o did diz que a frase está no passado e o not é a ideia de negativo. E aí, na hora de eu fazer a pergunta, eu vou simplesmente, se eu quiser falar, ela não tocou o piano? Eu vou, didn't she play the piano? Aqui nessa frase, eu estou fazendo uma frase no futuro, com won't. Ele fez na música, porque won't é o negativo de will not. Will diz que a frase está no futuro, e o not é o negativo. Contraindo vira won't. E aí, a pergunta é, won't you help? Tá? E se não fosse pergunta, seria you won't help. Mas no inglês, além da gente fazer a estrutura diferente, nós também usamos a entonação, tá? Essa estrutura diferente não dispensa a entonação. Mais um exemplo para você ver aqui de verbo auxiliar e de frases na interrogativa. Por exemplo, they can't attend the meeting. Eles não podem estar presentes na reunião. Se eu fizer uma pergunta, can't they attend the meeting? Eles não podem estar presentes na reunião? Tá vendo? Então, é uma inversão. O que eu faço? Eu pego o auxiliar, que é o can't, que é o
tá mostrando que a frase está no presente, mas ele também significa poder, tá? Eles não podem, né, estar presentes na reunião. E aí, na hora da pergunta, eu pego o auxiliar, que é o can't, e jogo para frente, tá bom? Então, essa é a estrutura de frases interrogativas em inglês. E aqui, no caso, frases interrogativas na negativa. Tranquilo? Então, ele fala, você não vai ajudar, isso tudo aqui está dizendo, você não vai ajudar, você ajudar, né? You help. Esse won't aqui é a ideia do não vai, o negativo no futuro, né? To sing, cantar. Essas, né, these songs of freedom, estas canções, aí ó, canções, ó, ele fala songs, ele não fala music, pegou? De liberdade, of freedom. Cause all I ever have. Porque, tá? A forma completa de porquê certo é because. Quando a gente está falando no dia a dia é bem comum falar assim, mas não é certo, tá? Se você estiver escrevendo um e-mail, algo que deve ser formal, não use cause. Use sempre because, tá? Tudo que eu tenho. Esse ever aqui ele está usando para enfatizar. Tudo que eu já tenho, ou tudo que eu sempre tenho, ou sempre tive. Essa frase, ela ficaria melhor no passado. Porque tudo que eu sempre tive. Cause all I ever had. Mas ele fala have. Enfim. Porque tudo que eu tenho, né? Músicas de redenção. Redemption songs. Aí ele vai para a próxima parte lá. Aí ele fala muito de emancipar, né? Então, escravidão mental. Então ele está dando essa ideia sempre de escravo, escravidão, né? Emancipate yourselves from mental slavery. Então, emancipe a vocês mesmos, né? Yourselves, vocês mesmos, da escravidão mental. Slavery é escravidão. Escravo é slave. Escravidão é slavery, né? Mental slavery. None but ourselves can free our minds. Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossas mentes, tá? Aqui tem duas coisas legais nessa frase. Essa questão do vocês mesmos, nós falamos yourselves. Nós mesmos, nós falamos ourselves. Eu mesmo, nós vamos falar myself. Ele mesmo, himself, né? Ela mesma, herself, e eles mesmos, themselves. Tudo aqui é memorizado, essa ideia de você fazer algo para você mesmo, né? Então, ninguém além de nós mesmos pode libertar as nossas mentes. Free é a palavra livre. Por exemplo, eu estou livre, I'm free. Agora também é o verbo libertar. To free é o verbo libertar. Em inglês tem muito disso. Palavras, né, adjetivos ou substantivos que são iguaizinhos ao verbo. Isso faz com que a língua fique muito simples, muito fácil, né, de você montar as frases. Facilita muito, simplifica muito a língua. Have no fear for atomic energy. Essa frase aqui, eu traduzi, olha só, tenha nenhum medo. Por que eu traduzi tenha nenhum medo? Porque em português nós diríamos não tenha nenhum medo, mas em inglês não existe o duplo negativo. Nenhum já é uma palavra negativa. Então, ele fala aqui, ó, tenha nenhum medo. Essa frase está certa em inglês, tá? Have no fear. Ele não poderia falar don't have no fear. Na verdade, ele poderia, mas não estaria certo, ok? Então, o que ele está falando aí? Não existe, né? Ele está fazendo uma frase correta porque não tem o duplo negativo. Aí eu traduzi aqui, ó, medo por energia atômica. Em português nós falamos medo de energia atômica. Seja lá o que isso queira dizer, né? Essa energia atômica aí. Enfim, é o que ele está falando. Não me pergunte o que ele quer dizer com isso. Mas em inglês é muito comum você ter medo e você falar fear of, tá? Então, por exemplo, medo de cachorro, fear of dogs, né? Medo do escuro, fear of the dark. Tem até uma música famosa, né? Fear of the dark. Enfim,
mas ele usa com for aqui, que tem essa ideia de por, tenha medo por energia atômica. Beleza, vamos lá. 'Cause none of them can stop the time. Por quê? De novo, o porquê aí abreviado, né? Nenhuma delas, que essa ideia deve ser nenhuma delas da energia, né? Nenhuma energia. None é o nenhum, né? Of them, nenhuma delas. Nós temos 3 formas de fazer essa estrutura aqui, brincar com elas. Nós podemos falar nenhuma delas ou nenhuma deles, né? Nós podemos falar nenhum de nós ou nenhum de vocês. A gente vai falar none of us, nenhum de nós, none of you, nenhum de vocês. Lembra que you é tanto você quanto vocês. Então, nenhum de vocês, none of you. Então, a gente sempre usa essa estrutura aqui com plural, tá? Nenhum dos alunos, none of the students. Mas os alunos aqui é um substituto de them, né? Nenhum dos alunos é nenhum deles, não é isso? Então, none of them. Tranquilo? How long shall they kill our prophets? How long é por quanto tempo, né? Até quando? Shall they kill our prophets? Aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Está colocando o auxiliar antes do they. O auxiliar aqui é shall. O shall é um auxiliar que tem uma ideia de futuro que é bem formal. Quase não é mais usado, é bem pouco usado assim. Então, no dia a dia, você falando com um amigo seu, você falar shall, ele vai achar estranho, é perigoso ele até brincar com você e tal, que realmente não é usado. Então, aqui essa frase ficaria no jeito mais comum assim. How long will they kill our prophets, né? For how long, or how long will they kill our prophets? For. Essa frase aqui soaria melhor com um for no final, né? How long shall they kill our prophets? For. While we stand aside and look. Poderia ter um for aqui, ela soaria melhor. Por quanto tempo, né? Mas dá para entender beleza do jeito que ele fala aqui. Então ele está dizendo, né? Por quanto tempo eles vão, né? Esse shall aqui muito formal, matar nossos profetas, né? While we stand aside and look. Enquanto nós ficamos de pé, esse stand é ficar de pé, tá? De lado, esse aside é de lado, a palavra lado é side, tá? Por exemplo, lado de um disco, side A, side B, né? Então, ficar, né? Ficar em pé de lado e olhando, né? E olharmos, e olhamos. Enquanto nós ficamos de lado e olhamos. Então, vamos entender a frase. Por quanto tempo eles vão matar nossos profetas enquanto nós ficamos de lado e olhamos, né? Ou seja, enquanto nós não fazemos nada. Então, aqui nós temos esse shall they aqui, que é uma estrutura bem formal, assim, não é muito usada, tá? Temos esse while, que significa enquanto. Essa frase ficaria legal se ele falasse assim, ó, for how long, tá? Or, how long will they kill our prophets for? Acho que a frase soaria melhor. Enfim. Some say it's just a part of it. Alguns dizem somente uma parte disso, uma parte dessa situação, né? It é a junção de it is, tá? Que é o né? Nesse sentido de aqui. Uma parte disso, né? Uma parte da situação que está acontecendo. We've got to fulfill the book. Então, we've got é uma contração de we have got. Tem o sentido de nós temos, tá? Então, ele está falando nós temos, meio que nesse sentido de obrigação aqui. É um sinônimo, ele poderia falar we have, simplesmente, nós temos, tá? Mas é bem comum nós falarmos we have got ou we've got.
Eu tenho que ir. I've got to go. Tá? Bem comum a gente falar isso. Mas eu poderia falar I have to go? Poderia, tá certo também. I have to go. Tá? Fulfill the book. Então, nós temos que cumprir. No caso de fulfill, cumprir, né? De alcançar, de preencher, né? Tem esse sentido de cumprir mesmo, né? Nós temos que cumprir o livro. Provavelmente ele está falando de uma profecia aqui, né? Nós temos que cumprir o livro. E na letra, né, obviamente ele cantando não dá para perceber isso, mas na letra o book está em letra maiúscula. Então, né, provavelmente ele está falando de um livro sagrado aqui. Nós temos que cumprir. We've got to fulfill the book. Beleza? Bom, aí ele volta para o refrão, né? Aí é a mesma coisa que ele canta antes. Ok? Então essa música Redemption Songs, tenha em mente quando você for ouvir, você vai perceber a pronúncia dele é diferente. Como eu disse, tem aquela fonte africana, ele pronuncia as palavras de uma maneira bem diferente. Tem esses detalhes da música aqui, onde tem esses erros, né? Entre aspas aí, que ele usa aqui na licença poética dele. Mas tem muita coisa legal aqui que a gente viu hoje, né? Diferença de song e music. Vimos essa questão do bottomless, wireless, demos uma passadinha nisso. Pronúncia de GH, frases no futuro, verbos auxiliares, perguntas, né? Estrutura de pergunta na negativa. Vimos, né, os pronomes possessivos, eu mesmo, você mesmo, nós mesmos. Essa outra estrutura aqui, none of them, none of you, que também é muito comum. Medo de, fear of, how long, enfim, muita coisa que a gente viu aqui hoje. E toda música é assim. Toda música tem várias frases, toda música tem muitos conteúdos, né? Tem muita coisa pra gente aprender. Então, sempre se mantenha em contato em inglês. É sempre o que eu bato na tecla. É o meu motto, assim, é o meu lema. Mantenha-se em contato com o inglês. Vocês estando em contato com o inglês, o seu aprendizado ele é inevitável. Então, música é uma maneira muito eficiente da gente fazer isso. Mas leia em inglês, assista filmes, tente aprender as frases lá que você vê no filme. Uma frase que você viu um ator falar e aquela frase te marcou, você achou aquela frase legal, você viu ali uma frase que tem uma palavra que você gostaria de aprender. Busque aprender a falar aquela frase. Veja o ator falando. Faça repetição, se possível, grave você falando e depois compare com o ator. É assim que a gente aprende, de pouquinho em pouquinho é que a galinha enche o papo. Aí você pensa, mas eu vou ficar aprendendo essa frase aqui hoje, vou aprender aquela frase amanhã, mas isso no médio, né, no médio prazo, médio e longo prazo, você vai acumular uma bagagem muito grande e aí você vai ter um inglês legal. Beleza? Então é isso, a gente vai ficando por aqui hoje. A gente se vê por aí. Um forte abraço e have a good day.